Bem-vindo ao Minuto da Cibernética. Hoje nós vamos falar da diferença básica de hashing e de criptografia. Então, essas ferramentas elas são utilizadas normalmente para autenticação de sistema, verificação de integridade de arquivos, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma perícia forense, você apreendeu um HD, você vai fazer uma verificação. Você faz uma cópia do arquivo, do disco, faz ali a hash daquilo ali para poder ter a verificação depois judicial de que aquilo ali que está sendo verificado é realmente o que foi apreendido. E no sistema de senha você vai fazer a proteção para evitar de salvar no banco de dados a senha em texto claro, ou até às vezes o usuário, dependendo da situação. Então a diferença básica da hash e da criptografia é que a hash ela utiliza um algoritmo que não permite a reversão, né? E a criptografia não, você consegue embaralhar os dados e depois você consegue retornar aqueles dados. Então, por exemplo, tanto um quanto o outro, eles não podem permitir que tenham saídas diferentes. Se você digitou 1, 2, 3, vai ter que dar uma saída e nunca mais nenhuma outra configuração que você coloque de senha pode dar aquela mesma saída, senão vai dar o erro no sistema de criptografia ou de hash. Vou dar um exemplo de fácil assim, para a gente entender. Você vai criar um sistema com uma senha só números, e aí você permite ali que o usuário digite uma senha 1 e depois ele vai fazer ali a multiplicação, que seria a criptografia da hash, e multiplica ali por 3. Então você vai salvar no banco de dados ali o número 3. Só que no algoritmo de hash você não tem como voltar, né? Você não sabe qual seria a fórmula ali para poder voltar daquele número 3 para aquilo que está na cabeça do usuário que ele digitou ali, que foi o número 1. Agora, por exemplo, num exemplo de criptografia, como que seria? Você pega um usuário ali, ele digita 3 na senha, e aí você multiplica pelo algoritmo de 5, né? Você embaralhou os dados e chegou ao número de 15. Então ali você criptografou. E para você voltar, você tem uma chave de descriptografar, que seria o dividir pelo 5. Aí do 15 dividindo pelo 5, você voltaria na entrada, que é o 3, que é o que o usuário colocou ali no campo da senha. Então esses sistemas de hash, criptografia, normalmente eles têm padrões, né, de 12, 13, 20, 16, 40 caracteres. Então se você chega ali e cria uma senha com 1, 2, 3, ele vai gerar uma hash de 40 caracteres, como o SHA-256, que a gente normalmente usa aí nos sistemas. Quando você gera uma hash, em princípio essa hash ela nunca vai voltar. Então o que é feito hoje em dia para alguns ataques de hacker, né? Eles criam rainbow tables, que são tabelas de entradas e saídas já das criptografias, das hash mais conhecidas, e elas vão ter ali um tamanho diferente, de forma que ela vai poder voltar. Então, por exemplo, você botou ali 1, 2, 3, ele vai gerar uma hash. Então, se no banco de dados que for capturado tiver aquela hash ali, que no outro banco de dados, numa tabela dessa aí de senhas já salva, ele consiga voltar, ele vai chegar no 1, 2, 3, não porque ele conseguiu quebrar a criptografia, mas porque ele tem uma tabela que permite ali ele fazer comparações de hashes já criadas. Então, qual a importância de você criar uma senha que não seja padrão? Por exemplo, qualquer senha que você colocar numeral tem rainbow table que vai chegar de volta ali na origem. Botou a senha com data de nascimento, uma data de aniversário, vai chegar. Palavras simples, né? Casa 1, 2, 3, casa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem rainbow table com todas as palavras de todos os alfabetos, todas as línguas, né? Então ali você botou ali avião 752, vai chegar, ela vai ter já essa tabela criada e na verdade ela não está quebrando a criptografia do hash, ela está só consultando uma tabela que tem várias possibilidades. Então quando você cria uma senha forte, né, com vários caracteres, com caracteres especiais, você está restringindo a rainbow table que vai ser utilizada. Então se você bota uma senha só de número, um ataque de força bruta utilizando uma tabela já conhecida, com 2, com 5, com 6, com 8 caracteres,
ela vai ser quebrada rapidamente. Então, uma outra maneira de você evitar essa quebra reversa é você usar o que eles chamam que é o processo de salting ou peppering, que seria você salgar ou você apimentar uma senha. Isso seria o que? Você pega a senha que o usuário colocou que está na cabeça dele, coloca um salzinho para salgar, a senha que ele colocou é 1. Você bota ali o número 2 e esconde esse número 2 dentro de um campo código setor do usuário. E aí você chegou a 12, o 1 que ele escreveu, com o 2 que estava ali, né, no salt, e vai chegar a 12. Joga uma hash de multiplicar por 3 e vai chegar a 36. Então, mesmo que a pessoa tenha uma Rainbow Table que ela vai chegar do 36 para uma outra entrada, não vai ser a entrada porque você usou um salting, que seria uma pimentadinha ali, um salgar ali na senha, de forma que ela não pudesse ser mais quebrada. Então, o usuário colocou ali senha 2, aí você botou um código setor para ele 3, chegou a 23 vezes 3, 69. Esse 69 numa tabela para voltar para a origem, ele vai voltar para a origem 23. Só que o que está na cabeça do usuário lá é o 2. Ele digita 2, você adiciona o 3 e chega no 69. E o atacante hacker ele nunca vai chegar nessa entrada sem saber como que você utilizou essa técnica de salting. Então, a chave principal de saber: utilizou hash, você embaralha e não volta. Utilizou criptografia, você embaralha e consegue voltar. Grande abraço!